Viver. Viver por que se não tem prazer? Para que sofrer se não tem porquê? Mas tem que viver, tem que merecer tudo que passou, tem que entender por que tudo aquilo aconteceu. E acontece. Acontece porque merecemos, tivemos que passar, tivemos que aprender, tivemos que evoluir com aquilo que tanto chateou. É uma relação um tanto complexa. Aprender através de erros, aprender desaprendendo. Aprendemos coisas erradas, temos que desaprender. Aprendemos coisas erradas porque precisamos aprender que está errado. Então vivemos assim numa confusão complexa de entender, naquela dificuldade tão grande de saber lidar com as coisas, com as situações, as emoções principalmente. E passamos por essa existência plena ou não, ruim ou não, péssima às vezes, sofrível por demais, mas vivemos aquilo que merecemos, aquilo que devemos aprender. E não vamos mudar nada em nós? Não. Procuramos não mudar porque nos sentimos bem, mas o conveniente é mudar, é deixar diferente, é fazer com que tudo seja como foi combinado lá em cima, antes do útero materno. Viver é uma complexidade tão grande, ter que aprender tanta coisa que a gente não sabe para que serve, tanta coisa que a gente não sabe para que vai servir, mas vai servir, se não nesta, na próxima encarnação ou em nenhuma encarnação, porque faz parte de algo muito além da nossa compreensão. É uma verdade, uma realidade, uma complexa dedução, mas tem de assim ser, porque merecemos, porque fizemos e não devíamos ter feito, porque quisemos fazer, porque nos sentíamos bem na época, mas hoje não é algo bom que se possa se vangloriar, se possa mostrar como lucro obtido, como benfeitoria a alguém ou a nós mesmos. Somos aquilo que merecemos. Errado ou não, somos aquilo que merecemos. Bom ou não, somos aquilo que batalhamos. Para ser o bem, passamos por muitas dificuldades para ser do bem. Então passamos por muitas dificuldades, assim merecemos ser do bem. Agora, se fizermos muita maldade, estamos pagando mesmo, pagando e sofrendo. Não importa se só nós ou mais alguém. Se mais alguém, houve uma combinação antes do encarne de de todas as pessoas envolvidas passarem por uma situação. Então não adianta reclamar estar sendo prejudicado por alguém sem um motivo coerente, sem um motivo aparente. Não adianta reclamar, não vai saber, mas tem alguma coisa a aprender. Porque ninguém passa por coisas ruins aqui sem um motivo a ver. Exatamente. Estamos aqui para aprender, e se sofremos sem saber, é porque a lição é mais complexa ainda para desenvolver, porque temos de aceitar e perdoar, temos de ir além do que em verdade somos, temos que ser melhores, melhor do que fomos. E somos um pouco melhor do que éramos, mesmo sendo ruim, somos melhor do que éramos, porque a nossa ruindade é tirar para fora, mostrar, expor o que somos de ruim. E expondo o que somos de ruim, vamos fazer maldades. E fazendo essas maldades, vamos ter que pagar por essas maldades, porque mesmo expondo, podemos evitar de prejudicar outras pessoas, mas não nos incomodamos com isso. É só nós, só o ego,
somos o centro de tudo, então que os outros se danem, vamos prejudicar os outros se for para o nosso bem. Um erro cometido, uma falha interior, uma falha moral, uma falha moral, mas é assim que acontece muitas vezes com muita gente que tem um ego enorme, um ego que não pode ser abafado, não quer abafar o ego, quer se sentir o melhor e acaba se sentindo o melhor, não é o melhor, é o pior, acaba se sentindo o melhor. Não vê que está fazendo coisas erradas, não vê que está prejudicando, não vê nada disso, mas vai maltratando. E nem sabe ou nem quer saber se um dia vai ter de pagar por isso que fez. Mas acaba fazendo, acaba tendo que devolver, pagar de alguma maneira, devolvendo até mesmo a estes em próxima encarnação, acaba devolvendo todas as maldades sem perceber, acaba sendo maltratado por aqueles que maltratou. Claro, aquele que está maltratando, aquele que os maltratou, está aumentando seu karma também. Infelizmente, e sem saber, mas está aumentando seu karma também porque não soube perdoar aqueles inimigos, aqueles que não gostava, não soube perdoar, não soube relevar. Então, encarnações, vamos passando encarnações fazendo maldades e depois sofrendo as maldades que fez. E aí, fazendo as maldades de novo em seguinte passagem e de novo sofrendo as maldades que fez na anterior passagem e vai trocando. Os personagens às vezes não, os personagens sempre trocam, mas o ator principal é o mesmo, os atores principais são aqueles, até que um quebre a corrente do causar sofrimento e sofrer, até que um perdoe, e aí a corrente é quebrada. O karma é eliminado, pelo menos de um deles, daquele que está perdoando quando deveria maltratar, o karma é amenizado, quase eliminado. E aí a vida passa a ser boa. Então viver aqui é uma complicada questão de entendimento, saber porquê, como, de que maneira para evoluir. E evoluir mesmo, aprendendo sobre si mesmo, porque é a mais difícil das lições e a mais complicada que ninguém quer se dispor a entender, ou seja, se descobrir, se desvendar, e principalmente o mais difícil, se perdoar das coisas que tenha feito e não lembra, e das coisas, principalmente das coisas que fez e não consegue se perdoar, não consegue, não quer, acha que não merecia passar por aquilo e provocou maldade e não vai se perdoar pela maldade que provocou. Não é pedir perdão ao outro, é mais difícil pedir perdão a nós mesmos do que o próximo. Muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais sabedoria adquirida se conseguir fazer isto. É tudo o que eu tenho a dizer. Mais alguma coisa? Em outra oportunidade, com certeza, irei fazer. Ok. Obrigado.